Mas eu quero compartilhar com você uma palavra hoje. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra não seja como uma semente lançada ao vento, mas seja uma semente que encontre uma terra fértil nos nossos corações e na nossa mente, ela possa multiplicar, que ela possa crescer, multiplicar e frutificar no nosso interior. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí. Se tiver alguém dormindo, já acorda. Amém. Eu queria falar com você, irmãos, mais uma vez sobre identidade. A gente tem falado muito aqui sobre identidade, sobre a importância de criar uma cultura para que você entenda quem você é em Deus. E eu queria falar sobre as pessoas que têm identidade, porque quem tem identidade, irmãos, não corrompe e nem compromete a missão de Deus. Amém? Se você tem a sua identidade formada em Deus, forjada em Deus, pode ter certeza que a missão que Deus tem entregue nas suas mãos não vai ser comprometida nem corrompida. Porque ela pode ser ou comprometida, ou ela pode ser corrompida, ela pode ser deformada ao longo do caminho. Então eu quero falar sobre um Deus que esconde propósitos extraordinários em histórias simples, em pessoas muitas vezes aparentemente quebradas. Muitas vezes você pensa que está num lugar em que você está quebrado, e Deus está falando: olha, você pode até estar se sentindo quebrado, mas hoje eu quero falar com você que é esse lugar que eu uso para que a minha voz ecoe sobre a terra. Amém? Hoje nós vamos entrar em uma história muito improvável nas Escrituras, irmãos, como muitas que tem lá. A gente vai falar um pouquinho no livro de 2 Reis. Se você quiser deixar aberto aí, eu já vou ler. É 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar sobre uma menina da terra de Israel. Sabe, quando eu comecei a ler esse texto, eu escrevi primeiro um esboço. Deus estava movendo meu coração, eu escrevi um esboço sobre um general de guerra. Mas aí meus olhos se voltaram para essa menina. Eu falei: não, eu tenho que compartilhar sobre ela. Eu quero falar sobre uma menina de Israel, uma menina que foi levada cativa, arrancada da sua terra, colocada em território inimigo, num lugar desafiador. O texto não vai falar o nome dela. Enquanto a gente vive um tempo em que muitas pessoas querem ter os seus nomes exaltados, você vai perceber na Bíblia que pessoas que cooperaram com Deus de forma extraordinária não têm o seu nome revelado, só para mostrar que toda a glória e o louvor pertence a Ele, só para mostrar que os homens não devem roubar a glória de Deus, que os homens e mulheres que têm a oportunidade de compartilhar sobre Deus não devem roubar a glória de Deus, mas oferecer a glória de Deus para Ele. É por isso que aquele menino de 5 pães e 2 peixes é chamado daquele menino. E aqui você vai ver sobre uma menina, para que fique frisado no nosso interior que toda a glória é do Senhor. E tem algo poderoso aqui. Enquanto nesse texto você vai encontrar um general que era conhecido na sua terra e nas terras estrangeiras, enquanto todos sabiam quem era Naamã, muitos até o temiam, tinha uma menina que não era conhecida na terra da Síria, mas ela era conhecida no céu. E talvez o que Deus esteja perguntando para a sua igreja nesses dias é: você quer ser conhecido na terra ou você quer ser reconhecido no céu? Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está construindo, aquilo pelo qual você está cooperando, é para você ser conhecido na terra ou para você ser conhecido no céu? E isso não invalida o seu testemunho na terra, ele é poderoso. Mas toda a glória deve pertencer ao Senhor. Enquanto Naamã carregava medalhas militares, aquela menina carregava uma missão sobrenatural, uma missão impossível aos olhos dos homens. Talvez alguém tenha chegado nessa noite aqui nesse lugar, se sentindo pequeno, se sentindo anônimo, se sentindo alguém improvável. Deixa eu te contar uma coisa: é essas pessoas que Deus mais gosta de usar, os anônimos, aqueles que são improváveis, aqueles que se acham pequenos demais. Talvez você tenha chegado aqui assim, mas guarda uma coisa no seu coração: o céu nunca confundiu anonimato com irrelevância. Amém? São dias em que todo mundo quer ter muitas curtidas, muitas visualizações. Não tem problema com isso, irmãos.
Glória a Deus. Se Deus te der fama, usa ela para glorificar o Senhor e para manifestar o reino dos céus na terra. Se Deus te der fama, usa a sua boca para ser voz para quem não tem. Não tem problema, isso não é um problema. Mas o fato de você não ter fama não te torna irrelevante, porque você é filho de Deus. O fato talvez de você não ser conhecido das nações não te torna irrelevante, porque você é filho de Deus. Amém? Deus, ele tem o hábito de esconder seus maiores propósitos dentro de histórias simples. Você vai perceber isso ao longo das Escrituras. E hoje não é só uma palavra. Hoje essa palavra não é só sobre uma posição. É uma palavra sobre identidade. Por isso hoje nós não vamos falar de status, irmãos. Nós vamos falar de missão. Amém? Tem muita gente procurando status e Deus está querendo que você cumpra uma missão. Tem muita gente querendo um lugar, uma posição, e Deus só quer que você cumpra uma missão. Alguns vão ter posições, Deus vai levantar pessoas para fazer coisas extraordinárias. Isso é incrível. Mas não confunda anonimato com irrelevância. Por isso eu quero que você prepare o seu coração, porque Deus é perito em usar coisas loucas para confundir os sábios, irmãos. E a gente sempre diz aqui, porque isso é um DNA dessa casa, para as missões impossíveis, Deus não usa as pessoas mais preparadas. Deus usa as disponíveis, as de coração quebrantado, aqueles que estão diante dele, falando: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver os seus propósitos, as suas promessas, o seu chamado dessa terra. Amém? Então quero ler com você 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 a 6. Pega a sua Bíblia comigo aí. E a palavra começa destacando quem é Naamã. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Coloca logo Naamã no lugar de destaque, um homem importante. Era um homem importante e muito respeitado diante do seu Senhor. Porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Perceba que quando a Bíblia usa a primeira palavra Senhor aqui, não sei se a sua tradução está igual à minha, vai falar assim: ele era um homem muito importante e muito respeitado diante do seu Senhor. Está falando do rei, é palavra minúscula, mas logo depois ele fala assim: porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Deus usa quem ele quer. Esse Senhor tem letra maiúscula, irmãos, porque Senhor fala do Senhor. Então cuidado com seus olhos, porque quando ele quer, ele usa até o ímpio para fazer a sua obra na terra. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizer ao seu senhor: assim falou a menina da terra de Israel. Irmão, presta atenção. Um general importante do exército do rei da Síria chega diante do rei, o homem mais importante sobre aquele povo, e fala: ó, a menina de Israel falou algo comigo. Ô meu irmão, não menospreze aqueles que pensam que são irrelevantes. Ela parou o reinado, irmãos, ela parou aquele lugar. E a palavra diz que ele falou assim: assim falou a menina da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai depressa. Irmãos, o rei da Síria mandou o seu general ir com pressa em direção à palavra de uma escrava, uma menina de Israel. Vai depressa com esta carta ao rei de Israel. Ainda fez uma carta para o cara, irmãos. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: assim que esta carta chegar a ti, saberás que te enviei o meu servo Naamã, para que o cures da lepra. Meu irmão, perceba o contexto histórico daquilo que você está lendo nessa noite. Existia um governo, um povo que era ímpio, adorava outros deuses. E a palavra diz que numa investida da Síria a Israel,
Esse general faz uma menina cativa, ele leva essa menina para lá. Perceba que ele levou ela para um território inimigo. Irmãos, Deus envia seus filhos mesmo em territórios inimigos. Quantos aqui já tiveram ou estão em lugares que os seus olhos dizem que são difíceis? Em ambientes difíceis? Eu não sei, o seu trabalho, sua família que ainda não conhece Jesus, talvez, seus amigos, talvez a academia que você frequenta. Quais são os ambientes que você entra e fala: ih, rapaz, aqui é difícil. Sabe o que você aprende com essa menina? Não tem lugar difícil que tenha ausência de profetas. Não existe lugar difícil sobre a terra, querido. O que existe é a ausência da voz profética bradando sobre todos os lugares. Não existe ambiente difícil. Não existe lugar impossível. O que talvez precise é que os homens e mulheres dessa geração tenham um coração como daquela menina, como daquele menino que supriu a fome de uma multidão. Pessoas anônimas, improváveis, sendo usadas por Deus. O problema nunca foi o lugar, o problema foi a ausência da voz profética. Irmãos, a nossa identidade não é definida pelo lugar que nós ocupamos, e sim pelo lugar que Deus ocupa em nós. Eu vou repetir para você guardar no seu espírito. A minha identidade, a nossa identidade, ela não está vinculada a um CEP. Na sua identidade pode falar que a sua nacionalidade é brasileira, portuguesa, seja lá onde você nasceu. Mas deixa eu te contar uma coisa: a sua origem não é a terra, a sua origem é o céu. Por isso a sua identidade não tem a ver com o lugar geográfico. A geografia não pode definir a sua identidade. O lugar que você ocupa geograficamente não define a sua identidade. O que define a sua identidade é o quanto Deus ocupa no seu coração. Quanto de espaço Deus tem encontrado aí dentro. Quanto de espaço Deus tem encontrado aqui dentro. Eu não sei se você faz uma faculdade, se você está na universidade. Um dos temas que a gente mais ouve, às vezes, o pessoal comentar: ah, universidade. Ô, meu irmão, vai para a universidade, irmãos. Vai para a Síria. Está querendo ficar dentro de Israel? Ô, querido, talvez você esteja fugindo de um lugar e Deus está falando: ei, eu te coloquei aqui para isso. Quantas vezes eu usei de exemplo aqui, há anos atrás, irmãos. Anos atrás eu falei: cara, Deus me colocou num lugar, e como está difícil ficar naquele lugar nesses dias, estações mais complicadas. Eu vim aqui e falei isso, depois eu voltei e falei: eu entendi porque que Deus me colocou naquele lugar. Faltava uma palavra para ser proclamada. Eu entendi porque que Deus às vezes coloca pessoas que se olha e fala: meu Deus, a vontade de que você ore e fala: Senhor, tira elas de perto de mim. Deus está falando: não, eu coloquei perto de você para que você manifeste a minha glória. Você é um condutor da glória de Deus. Você que está aqui, você que está aí, você é um condutor da glória de Deus. Você é alguém que foi chamado para ser canal de Deus na terra. E Deus não quer usar os seus lábios para amaldiçoar, irmãos. Vou falar de novo aqui. Seus lábios são proféticos. Aquela menina podia estar cheia de dores. Ela podia estar magoada. Mas assim que ela ouviu falar, ou ela percebeu, porque ela estava trabalhando como serva naquele lugar, ela percebia os trapos. Ela percebia as feridas. Assim que ela viu, ela não falou: bem feito para Naamã, que me pegou como escravo. Ela falou: ah, se ele conhecesse o profeta. Ah, se ele conhecesse o profeta. Naamã era um grande general da Síria, irmãos. Era valente, respeitado, temido pelos seus inimigos. Porém ele era leproso. Uma doença terrível. Irmãos, a lepra não tinha somente consequências físicas. Ela tem uma conotação espiritual, emocional. Ela causa uma segregação social. Aquele homem se escondia atrás de uma armadura de general. O texto diz que uma menina foi levada cativa por Naamã, ou seja, foi escravizada como espólio de guerra. Irmãos, ela não foi lá trabalhar na casa de Naamã. Ela foi capturada. Você sabe o que isso significa dentro do contexto histórico que nós estamos lendo aqui? É que provavelmente os seus pais foram mortos por Naamã. Isso é para você entender a profundidade daquilo que nós estamos lendo nessa noite. Essa menina foi levada cativa como espólio de guerra, como um troféu.
Seus pais devem ter sido mortos, assim como muitas pessoas que estavam naquele lugar. Aí ele pega essa menina, leva para a casa dele como escrava. Uma escrava. Essa menina não tem nome, ela não era conhecida, não tinha importância social. Por que ela não tem importância social? Primeiro, porque ela era mulher, e naquele tempo a voz feminina não tinha importância social. Segundo, ela era uma criança, uma menina, uma jovem. Uma mulher e jovem. Será que uma mulher e jovem naquele tempo tinha capacidade, na sua própria força, de influenciar alguém? É claro que não, mas se você estiver debaixo de uma palavra de Deus, se você estiver dando espaço para que Deus ocupe o seu coração, não importa a sua estatura, não importa a sua fama, não importa o seu lugar social, Deus pode usar você para coisas incríveis. Coisas incríveis. Provavelmente órfão, provavelmente chegou lá ferida, irmãos, não só no físico, mas imagina as emoções dela. É porque a gente lê de forma muito romântica, mas você pensa que eles estavam participando de uma guerra, e dentro dessa guerra, ao fio da espada, irmãos, não era uma guerra tecnológica, não, eles invadiam um lugar, invadiam uma casa, essa menina provavelmente estava dentro de uma casa, os seus pais foram mortos ao fio da espada, e ela foi capturada. Esse é o cenário dessa menina. Talvez ferida nas suas emoções. Ela perdeu a família. Essa menina foi arrancada do seu território, da sua pátria, do seu lugar de nascença. Ela foi tirada desse lugar, lugar das suas raízes. Ela saiu desse lugar, ela foi arrancada da sua pátria. Ela foi tirada do meio do seu povo, mas ela não perdeu a sua identidade. É isso que eu quero que você entenda. Ela foi arrancada de um lugar de forma violenta. Ela tinha todos os motivos para dar uma boa desculpa, sim ou não? Ela tinha todos os motivos para querer mal daquele homem. Ela tinha todos os motivos para estar lá amargurada. Todos os motivos. Mas em vez de chegar lá e amaldiçoar Naamã, o homem, o seu malfeitor, ela olha para aquele homem e quando ela vê que ele está leproso, ela tem compaixão dele e fala: se ele conhecesse o profeta e fosse até Samaria, ele seria curado. E ela não fala isso só para ela fala isso para sua senhora. Para quê? Para que ele saiba e para que ele possa se mover em direção à palavra que ela liberou. Que palavra Deus colocou na sua boca, querido? Para que você libere e pessoas sejam curadas. Deus não levantou você como um profeta para você ter os seus lábios fechados e amaldiçoando pessoas e lugares, porque você acha que está em pecado, porque te causou dor. Talvez tenham lugares que tenham causado dor em você. Abre os seus lábios e abençoa. Porque o seu ministério é o da reconciliação. Foi isso que Deus te chamou para ser. Ela não perdeu a sua identidade. Irmãos, Deus não procura gente grande. Deus procura gente íntegra, inteira. Pessoas inteiras, pessoas que não são corrompidas na sua estrutura original. Ela foi arrancada de uma terra e de uma pátria. Ela foi tirada da sua família, ela foi tirada de um lugar de conforto, levada para um lugar desafiador, terrível. Mas não arrancaram dela a sua estrutura original. Irmãos, eu não sei por onde você tem andado, os desafios que você tem encontrado na sua vida. Eu não sei por onde você tem passado, os desafios que você tem encontrado na sua vida, mas eu sei que se a estrutura original que Deus colocou aí dentro estiver aí dentro, não se preocupa, Ele te colocou em lugares difíceis, não foi para te envergonhar, foi para te usar. Foi para usar a sua vida, para usar os seus lábios. Ela não era escrava das circunstâncias, irmãos, ela era a filha de Deus. Um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, independente do lugar que você está. Essa menina perdeu tudo, menos a consciência de que ela era filha de Deus. Irmão, você pode passar por tudo nessa vida. Você pode passar por muitos desafios nessa vida, por situações difíceis, mas você não pode esquecer quem você é. Por isso a sua identidade é importante. Ela foi para um lugar que facilmente poderia corromper a sua identidade. Mas ela não abriu mão da palavra que tinha sobre ela. Ela não abriu mão da sua identidade que estava enraizada dentro dela. Ela sabia que o povo dela tinha recebido uma palavra, uma promessa. Lá em Abraão, o povo a qual ela pertencia recebeu uma palavra. Ei, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Ela recebeu essa palavra. Ei, se tu uma bênção. Ei, Abraão, sobre ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu multiplicarei a sua descendência. E ela não perdeu isso,
Você não pode perder isso, irmãos. A promessa que estava sobre Abraão também está sobre você. A promessa que estava sobre ele também está sobre mim e sobre você. A missão de Deus não depende de conforto. A missão de Deus não depende de conforto. Ela servia na casa do inimigo, mas o propósito não foi cancelado pelo cativeiro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O propósito que Deus tem com você não vai ser cancelado porque a terra tem tentado aprisionar você. Ei, os cativeiros mentais, emocionais que têm estado sobre você, eles não são mais poderosos do que as promessas e os propósitos de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar profeticamente que se tem alguém aqui emocionalmente, fisicamente, mentalmente aprisionado, cativo nas suas emoções, na sua mente, nos seus sentimentos, eu quero declarar que você vai ser liberto nessa noite. Deus vai libertar você, porque Deus não quer você parado, Deus quer que você seja enviado para cumprir um propósito eterno, assim como aquela menina. O propósito que Deus tem para mim e para você não é cancelado pela pressão que você sofre, irmãos. E por que tem pressão, pastor? Você sabe por que tem pressão? A pressão não cancela a promessa, ela revela. Pega no seu espírito. Pressão não é para te cancelar, é para revelar a promessa que Deus tem sobre você. Sabe por que tem pressão? Porque sem pressão não tem óleo novo, não tem azeite. Se você ficar num lugar confortável, não vai sair azeite, meu irmão. Para que saia azeite, você tem que ir para a prensa, lugar de pressão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar profeticamente para aquilo que eu vou te dizer, você vai entender. Azeitona não é comida, irmãos. Nem trigo, muito menos uva. Porque o que te alimenta é azeite, pão e suco de uva. Naquele tempo vinho. E o que você aprende com isso? Que sem passar pelos processos e pela pressão, Deus não vai conseguir extrair de você aquilo que Ele colocou aí dentro. Aquela menina foi pressionada. Ela foi empurrada, encurralada para um lugar terrível. Uma menina, não era madura, era uma menina. E no momento em que ela foi pressionada, encurralada, o que saiu dela foi azeite. O que sai dentro de mim e de você quando as pressões do mundo recaem sobre nós? Fala azeite, pastor. É azeite que vai sair de você. É vinho novo que vai sair de você. É pão que vai sair de você. Porque antes de conhecer Cristo, você podia ser trigo. Mas agora que você conhece Ele, se submeteu ao propósito, agora você se torna pão. Para alimentar as nações. Alimentar aqueles que estão ao seu redor. Pressão não anula a missão, ela só revela o coração de quem está nesse lugar. As pressões revelam quem nós somos. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus bota uma pressãozinha nele, de leve, fala, ó, obedece aos mandamentos. Não, já obedeço tudo. Aí Jesus fala, tá bom, vou subir só um pouquinho a pressão. Foi só um pouquinho, irmãos. Ele não pressionou muito, ele subiu só um pouquinho. Ele falou, ei, vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele aumentou um pouquinho a pressão. O que saiu daquele menino? Nada. Não saiu nada. Você nunca mais ouviu dele falar sobre ele na Bíblia. Mas teve um homem que respondeu às pressões. Ele falou, ei Pedro, volta naquele lugar. Que lugar, pastor? O lugar da tua derrota. Ei, volta no lugar da tua derrota. Volta lá no lugar da tua decepção. Volta com o barco. Vai para esse lugar que a noite toda você ficou, foi decepcionado, porque lá você não pegou nada. Volta para esse lugar. Vai lá e lança as redes de novo, porque sou eu que estou mandando. Pedro então vai lá e lança as redes de novo. E ele volta com uma pesca extraordinária a ponto de não conseguir dar conta sozinho. E quando ele chega na margem, Deus olha para tudo aquilo que ele tinha entregue para Pedro e falou, ei Pedro, larga tudo e vem comigo. Deus aumenta a pressão em cima de Pedro e fala, larga tudo, abandona todos esses peixes, toda essa riqueza e vem andar comigo. E Pedro imediatamente larga tudo para andar com Jesus. Desse cara saiu azeite. Esse cara você vai ouvir sobre ele durante toda a história bíblica, porque desse cara saiu azeite. Deus está procurando homens e mulheres nesses dias que não se intimidam com as pressões externas, porque tem convicção daquilo que está dentro.
Ei, sabe quando é que você vai se livrar das pressões externas? Sabe quando é que você vai deixar de ser intimidado por aquilo que está fora? Quando você tiver convicção daquilo que está dentro de você. E o que está dentro de você é o Espírito Santo de Deus, porque Ele fala que você se tornou tabernáculo de Deus. E se Ele realmente habita aí, se Ele habita aqui, as pressões não vão me moldar, não vão me definir. Eu não vou mudar porque eu fui arrancado de um lugar geográfico. Eu não vou mudar porque eu fui arrancado do seio da minha família. Ei, eu não vou mudar porque eu fui levado para um lugar estranho, diferente, como estrangeiro, numa terra difícil. Não vou mudar porque toda vez que Deus me movimenta, me leva para um lugar, Ele quer que eu manifeste a sua glória. Ela poderia ficar calada, irmão, sim ou não? Poderia se vingar, ela poderia celebrar do anjo na mão. Ela poderia falar, tá vendo? Foi lá, matou o povo de Deus, me levou escrava. Deus está castigando ele, está com lepra. Ela podia fazer isso, irmãos. Ela tinha todos os motivos carnais para fazer isso, mas o amor que ela carrega é maior do que a dor que ela sente. Sabe quando é que o amor de Deus se manifesta sobre mim, sobre você? Sabe quando é que ele se expressa através da minha vida, da sua vida? Quando o amor de Deus foi maior que a sua dor. E eu não estou menosprezando a sua dor. Pensa na dor dela. Pensa no cenário dela. Mas o amor de Deus que estava sobre ela, as promessas que Deus tinha entregue sobre ela, talvez ela nunca tivesse escutado Deus, mas ela escutou os seus descendentes falando, ei, sobre você existe uma promessa. E ela pegou isso com tanta convicção, que nem a sua dor, nem a sua decepção, fez com que ela se calasse. Muito menos que ela desejasse o mal daquele homem. Ela podia entrar num lugar de conveniência, mas filhos de Deus não são guiados por conveniência, são guiados por convicção. E ela tinha uma convicção. Eu sei quem eu sou filha de Israel. Eu sei quem eu sou filha de Israel. Ei, você sabe quem você é? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus trouxe você aqui essa noite, talvez só para ressignificar a sua identidade, para você ter convicção de quem você é. Um amor que constrange, irmãos. Ela fala assim, quem me dera que o meu Senhor fosse aquele profeta, ele seria curado. Presta atenção nessa frase, escute isso. Ela foi ferida por um sistema, mas não foi contaminada pelo ressentimento. Irmãos, as feridas são reais. Muitas vezes nós somos feridos por sistemas. Eu não estou falando do mundo, estou falando da religião. Muitas vezes o sistema vai te ferir. Vai, pastor? Claro que vai. Aqui não, né, pastor? Te conta agora ou depois? Aqui tem gente, irmãos. Onde tem gente, tem esses movimentos, esses esbarrões das pedras que vão se esbarrando, às vezes ralha alguém. Mas as feridas não podem parar você, a dor não pode parar você, o ressentimento não pode parar você, a decepção não pode parar você. Por quê? Porque seus olhos estão no Senhor. Você pode até ser ferido por um tipo de sistema, mas você não pode ser contaminado pelo ressentimento. Sabe quem que é o homem mais parecido com Jesus? Aquele que ama como Ele ama. Pastor, achei que era quem curava, quem fazia milagre. Não, isso faz parte. Os dons são incríveis, mas existe algo que vai permanecer, e o que vai permanecer é o amor. O amor, irmãos. Ela entendeu algo poderoso. Ela entendeu que ela não estava na Síria por acaso. Ela estava em missão. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente questiona Deus. Não é verdade? Às vezes situações acontecem com a gente questiona Deus. Ei, se liga no Espírito, irmãos. Em vez de questionar Deus, querendo fugir desse lugar, pergunta a Deus, o que você quer que eu manifeste nesse lugar? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Por quê? Porque se você está debaixo do governo de Deus, todas, fala todas, as coisas cooperam para o seu bem. Até os lugares ruins que eu passei, principalmente, eles te deram experiência para que você não reproduza. Sabe por que você pode ter uma movimentação saudável?
Porque você passou por movimentações que não eram saudáveis, eram doentes. Aí você aprende. E aí você não replica. Doeu em você. Se doeu em você, não tem que doer no outro, irmãos. Para com essa máxima. Eu já ouvi muito isso no meu trabalho. Na minha fase eu sofria. Tem que sofrer também. Para com isso, irmãos. Vamos sofrer de uma coisa diferente. Né? Em algum momento vai ter sofrimento, mas seja diferente. Se você aprendeu algo que foi ruim para você, não replica. Mas se você aprendeu algo que foi bom para você, que curou você, começa a replicar a partir de hoje. Se você aprendeu, se você recebeu algo que curou você, se você recebeu uma palavra que curou você, começa a replicar ela. Né? Hoje é fácil replicar, irmãos. Todo mundo aqui, talvez todos aqui, tenham uma janela apontada para o mundo. O que está saindo de dentro da sua casa, irmãos? O que você está mostrando lá na sua rede social? Seus lábios estão sendo usados para quê, cara? Ou melhor, por quem? A nossa vida não é sobre conforto, é sobre chamado. Aquela menina entendeu isso. Uma menina. Ela entendeu que a vida dela não tinha a ver com conforto, nem com os prazeres desse mundo, mas com o chamado eterno que Deus tinha para ela. Ô meu irmão, você não pode ficar preso nas coisas perecíveis dessa terra. Desfrute delas, irmãos. Amém? Desfrute. Aproveite das coisas que Deus criou. Deus criou todas as coisas, irmãos. Estava lá no meu quintal, eu colhi pitaia, colhi uva, tudo docinho, irmãos. E não fui eu que plantei, pega no seu espírito aí. Por quê? Porque filho de Deus colhe até onde não planta. E sabe por que planta? Sabe por que filho de Deus colhe onde não planta? Porque o filho de Deus não planta para comer, pô. Ele planta para nutrir quem vem atrás. Eu estou comendo porque alguém plantou, meu irmão. Alguém se preocupou e deixou lá uma semente. Ei, não passa por essa terra sem deixar semente nos lugares que você vai, não, cara. Essa menina plantou uma semente na Síria. Deus está chamando você para plantar uma semente onde você está. Eu não sei onde é que você está, mas Deus está chamando você para plantar uma semente aonde você está. Eu não sei onde é que você está, mas Deus está convocando você para ser um semeador. E se você entender a paternidade de Deus, você vai desfrutar de coisas que você não plantou, mas você não vai deixar com que elas parem em você. Eu sei que eu já fugi do texto, mas eu vou terminar esse parêntese. Deus não quer que nada pare em você, Marcelo, nada pare em mim. Eu posso só comer daquela uva, meu irmão, e nunca mais plantar nada, afinal de contas eu estou sendo satisfeito. Não. Você está comendo daquela uva, agora começa a plantar várias vinhas ao seu redor, porque o dia que você não estiver mais aqui, vai ter alguém se alimentando. O dia que você não estiver mais aqui, vai ter alguém se alimentando. A sua voz pode mudar destinos que estão ao seu redor. Deus quer usar os seus lábios, a sua boca profética nesses dias como uma ferramenta de manifestação da glória dele. Mas escute uma coisa, Deus não pode usar os lábios que estão num corpo, que o seu coração está longe dele. Por isso Deus trouxe você aqui essa noite, para falar, ei, seu coração tem que estar perto de mim. Seu coração tem que estar perto de mim. De que adianta me adorar com seus lábios se o seu coração está longe de mim? Ela não operou o milagre, mas ela foi canal. Deus trouxe você aqui para você entender que você é um canal de milagre, cara. Eu, pastor, você é um canal de milagre. Você é condutor da glória de Deus. Você é alguém que Deus quer usar poderosamente sobre essa terra. O que eu faço? Aponta para o profeta. Pastor, Ela falou, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria. Aponta para o profeta. Esse aqui, ó. Não é para mim que você tem que apontar não, cara. É para o profeta. Tem dificuldade ao seu redor? Deixa Deus usar os seus lábios e aponta para o profeta. Porque se tiver lepra, se tiver dor ao seu redor, tudo isso pode ser sarado se você apontar para o profeta. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos?
Irmãos, quem sabe quem é em Deus não tem medo de posicionamento. Será que ela não teve medo de falar de um profeta de Israel para um general da Síria? Será que ela não teve medo de perder a sua cabeça? Quem sabe quem é em Deus não tem medo de se posicionar, irmãos. Perceba que apenas uma frase, uma declaração feita por ela foi capaz de mover um general, mover um rei e chegar até uma nação. Porque no próximo culto eu vou dar continuidade nesse texto, se assim Deus me permitir. Mas você vai perceber que uma voz de uma menina moveu um general. Uma voz de uma menina encorajou um general a falar com um rei, todos ímpios. Todos ímpios, ela não teve medo de se posicionar. Por isso, essa noite, agasalhe essa palavra, irmãos. Não subestime a voz que Deus quer colocar dentro de você. Lembra de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quem és tu? Tu és o Messias? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ei, tem uma voz que quer clamar através da sua vida. Existe uma voz que quer clamar através de você, ela quer se expressar através de você. Existe uma voz eterna que quer falar através de você. Por isso, não subestime a voz que Deus colocou dentro de você. Por quê? Porque se você declarar ela, isso vai ter peso de eternidade para as pessoas. Vai, pastor, vai ter peso de eternidade. Nós fomos gerados em Deus para manifestar a sua glória. Ela podia se vitimizar. Ela podia ficar se lamuriando, se vitimizando. Quantas situações reais acontecem conosco que nós temos o direito de nos vitimizar? Muitas. Mas ao invés de querer se vitimizar, ela quis se tornar um testemunho. Em vez de pegar a dor dela para se tornar vítima, em vez de pegar toda a história que ela estava carregando, todo o peso emocional, toda a dor da perda da família, toda a dor de ser arrancada da sua pátria e se tornar uma vítima, ela preferiu se tornar um testemunho poderoso. Deus trouxe você aqui essa noite para falar para você: ei, você carrega um testemunho poderoso. Você carrega um testemunho poderoso. E quanto mais alto for o seu tombo, maior vai ser a glória que Deus vai manifestar através da sua vida. Quanto mais renúncias você tem para fazer, maior vai ser a glória de Deus manifestada através da sua vida. Quanto mais coisas você tem para renunciar, maior vai ser a glória de Deus na sua vida. Quanto mais coisas você tem para entregar, para deixar para trás, para abandonar, maior vai ser a glória de Deus se manifestando através da sua vida. Paulo era um homem sábio, fariseu, mestre. Ele tinha muitas coisas a renunciar, improvável, mas Deus pegou Paulo e falou: ei, deixa eu falar pertinho de você. E deixou ele 3 dias cego. Para quê? Para ele olhar para dentro. Falou: você está olhando muito para o lado de fora, eu quero que você olhe para dentro. Quando você olhar para dentro, você vai aprender uma coisa importante: essas coisas que estão do lado de fora não têm valor. Paulo ficou alguns dias cego, para ele entender que aquelas coisas que ele perseguia, aquilo que ele sentia, a interpretação que ele dava no conhecimento que ele tinha, não tinha valor. Por quê? Porque existiam coisas eternas que Deus queria fazer através dele. E a partir daí ele fala: tudo que eu tenho, eu considero como perda e esterco, mediante a satisfação, o privilégio de conhecer a Cristo. O que você tem que abandonar, irmãos? Essa é a noite. Essa é a noite. Essa é a oportunidade. O que você tem para deixar para trás, para que Deus possa usar você de forma poderosa? Ela podia se vitimizar, mas ela se tornou um testemunho. Ela preferiu manifestar a sua identidade. Ela preferiu não se contaminar com a identidade local. Se é que você consegue me entender profeticamente. Ela não se contaminou com a identidade local, mas ela manifestou a identidade eterna que ela tinha recebido nas promessas que Deus tinha feito para ela, lá em Abraão.
Ela sabia quem ela era. Por isso eu falei aqui na conferência, identidade, o maior problema da nossa geração, a maior crise, nossa maior crise, não é financeira, não é econômica, não é política, a nossa maior crise é de identidade. Porque, meu irmão, se a igreja souber quem ela é, meu Deus, Deus só precisou de 12, e nós estamos com os estádios lotados. Nós estamos com os estádios lotados de pessoas levantando os seus tênis. Nós estamos com uma geração lotando estádios e igrejas, e orando, e profetizando, e adorando ao Senhor. Chegou a hora de sair dos estádios, dos templos, e começar a manifestar nossa identidade em todos os lugares que a gente está. Deus não chamou você para ser crente dentro de uma igreja no domingo. Deus chamou você para ser um testemunho vivo onde Ele te levar, cara. Você é um testemunho de Deus. Filhos não reagem ao sistema desse mundo, filhos revelam o Pai da eternidade. Perceba a convicção daquela menina. Ela foi ousada em revelar o Deus de Israel dentro da Síria. Ela não se moldou à Síria, ela não se curvou à Síria, ela não se intimidou, ela manifestou o céu aonde Deus tinha levado ela. Eu estou terminando, pessoal do louvor, por gentileza. Sabe o que Deus quer falar com você essa noite? Onde você está? Pastor, sabe o que é? É que eu fui dar uma voltinha na Síria e esqueci das promessas. Essa é a noite que Deus quer restituir em você todas as promessas que Ele te fez. Alguns vieram aqui, escute isso, pega no seu espírito. Alguns vieram aqui para ter convicção da sua identidade. Outros vieram aqui para ser resgatados da Síria. Alguns vieram aqui para entender que ainda que estejam na Síria, foram chamados para ser um testemunho. Outros vieram aqui para ser despertados. Eu não sei qual que é a sua situação, qual que é a nossa. Eu sei a minha. Mas Deus sabe por que Ele trouxe você aqui essa noite. E eu penso que através de uma palavra como essa, Deus trouxe você aqui essa noite para falar, como bem assim o pastor Rony disse: eis o meu filho amado. Ei, sabe o que Deus quer falar para você essa noite? Vou resumir a palavra então, irmãos, depois de 35, 40 minutos. Eis aqui o meu filho amado. Filhos e filhas amados, eu trouxe você aqui para você ter convicção de quem você é, para você não negociar aquilo que está dentro por conta daquilo que está acontecendo lá de fora. Fica de pé comigo no seu lugar, já estou quase terminando. Você precisa entender que todo lugar é um campo missionário. A essência dela não foi alterada pelo endereço. Ei, a sua essência não pode ser alterada por um endereço. Não, pastor, sabe o que é? Porque agora eu vivo num lugar, e nesse lugar as pessoas fazem assim. Ô meu irmão, eu não sei como é que alguém faz no lugar que você está, mas eu sei como é que Deus gerou você. Por que Deus gerou você para fazer? Eu sei o que Deus gerou em você para manifestar. Pastor, sabe o que é? É que eu estou com uma tia que está muito doente. Meu irmão, sua tia está doente, por que você não botou a mão nela e não orou com ela ainda? Pastor, sabe o que é? É porque lá no meu trabalho, você vai lá fazer uma oração, eu até vou, irmãos. Mas deixa eu falar, se Deus te colocou lá, Deus não quer me usar lá, Deus quer usar você. Essa menina estava na Síria. Ela podia ter falado: ah, meu Deus, se o profeta viesse aqui. Ah, se o profeta viesse até aqui. Ela falou: não, se você conhecesse o profeta, ela liberou uma palavra, e a palavra que foi liberada sobre aquele general gerou vida sobre ele. Você vai ver mais na frente, esse general foi restaurado. Ei, tem gente ao seu redor querendo ser restaurada, e você está distraído com a cultura do lugar que você está. E Deus está falando: eu quero usar você de forma poderosa. Eu quero restaurar a tua identidade, porque é você que eu vou usar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem lugares que eu não vou alcançar, mas você vai. Tem lugares que Deus não vai me levar, mas vai levar você. Existem ambientes que hoje eu nem consigo estar ainda, mas talvez alguém que esteja aqui consegue. E o que você está fazendo lá? Você está se vestindo como o povo da Síria? Você está comendo como o povo da Síria? Ou você está fazendo como Daniel? Não vou comer da comida do rei. Aquela menina, uma menina,
Tinha todos os motivos para ser vítima. Ela não foi vítima, ela foi protagonista. Ela foi testemunho de vida. Ela mudou toda uma realidade, ela mudou todo lugar. Deus chamou você para transformar realidades, cara. Deus trouxe você aqui essa noite. Ele vai repetir para você: ei, eu sei que você já ouviu, mas eu repito para você: eu levantei você para transformar realidades e lugares. Por isso eu chamei você para ficar prostrado diante do mundo. Eu chamei você para se prostrar diante de mim. Assim diz o Senhor. O que revela a sua identidade não é o lugar que você ocupa, é o lugar que Deus ocupa em você. Essa noite, feche seus olhos comigo. Eu quero te perguntar: que lugar Deus ocupa em você? Que lugar Deus tem ocupado em você? Ah, pastor, eu conheço Jesus, eu sou batizado, eu sou até crente. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando que lugar que Deus ocupa em você. E se porventura, em algum momento da sua vida, se porventura você deu uma voltinha pela Síria e esqueceu a promessa que Deus fez sobre você, Ele trouxe você aqui essa noite para te entregar uma palavra: ei, as promessas que eu tenho sobre você estão de pé. Os propósitos que eu tenho com a tua vida estão de pé. Tudo que eu falei para a sua descendência está de pé. Tudo que eu tenho para você está de pé. O que eu faço, pastor? Se prostra diante dele. Pastor, eu preciso ir para esse lugar de prostração diante de Deus. Eu preciso que a minha identidade seja renovada em Deus. Eu preciso disso. Feche seus olhos comigo. Você que é igreja, você que é família, começa a orar e interceder. Porque existem pessoas aqui que Deus quer levantar. Existem pessoas aqui que acham que são insignificantes. Tem gente aqui pensando que é como aquela menina. Tem gente aqui pensando que pelo seu anonimato, pela sua insignificância, Deus não pode usar mais. Deixa eu te contar uma coisa: Deus trouxe você aqui para restituir em você as promessas que Ele te fez. É por isso que você está aqui. Por isso você tem que ser restituído em Deus, de promessas e propósitos. Você por acaso parou por algum motivo, eu quero convidar você. Você vai vir aqui na frente, eu vou orar com você. E nós vamos fazer como aquela menina. Ei, nós vamos apontar para o profeta. E apontando para o profeta: ei, se existe sujeira, vai ser limpo. Se existe ferida, vai ser curado. Ah, se existe cativeiro, vai ser liberto. Sim, existe um ambiente de glória sobre esse lugar, querido. Existe um ambiente de glória desse lugar. Começa a interceder. E você que precisa, vem aqui na frente. Não tenha medo, não tenha vergonha. É uma noite de restituição de identidade, restituição de promessa, de propósito.